A gente vai falar hoje sobre uma das cartas enviada a uma das igrejas da Ásia. E a gente vai ver o que Deus, ou o próprio Cristo, porque foi uma carta que João escreve quando estava exilado na ilha de Patmos. E ele escreve para a igreja de Sardes. A gente vai falar sobre a quinta carta à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, eu vou ler, depois eu vou explicar para você entender. Por favor, preste atenção, não deixa ninguém tirar a sua atenção, até porque se você perder a palavra, você perdeu tudo que o culto pode te oferecer. É como eu sempre falo, a oração é importante, mas não é ela que vai te salvar. O louvor é importante, mas não é ele que vai te salvar. A palavra é de suma importância, e é a palavra que vai te salvar. Quando João, capítulo 1, fala que o verbo se fez carne, e ele habitou no nosso meio, e ele estava entre os homens, ele era a luz dos homens, e os homens não perceberam. Estava falando que o próprio Deus, em Cristo Jesus, veio à terra para trazer salvação aos homens caídos, mas os homens não perceberam, porque os seus olhos estavam como que fechados. Isso aconteceu até com os 2 discípulos em caminho de Emaús. A Bíblia fala que 2 discípulos se retiraram de Jerusalém, estavam indo em direção a Emaús, e um conversando com o outro. Por que a promessa está tardando? Não falou ele, por acaso, que ressuscitaria ao 3º dia? E de repente Jesus fica do lado deles, caminha do lado deles, aparece do nada do lado deles e começa a conversar com eles. E ele fala para esses 2 discípulos, fala assim: olha, vem cá, o que está acontecendo? Aí os 2 discípulos falam assim: olha, és tu peregrino, que não sabe os últimos acontecimentos que está acontecendo em Jerusalém, o Cristo que havia de ressuscitar, que prometeu que iria ressuscitar e não ressuscitou. E Jesus começa a lembrar eles da palavra, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Abraão, e a Bíblia diz que eles não perceberam que era Jesus, porque os seus olhos estavam como que fechados. Isso acontece na nossa vida. Isso aconteceu quando o próprio Cristo, a sombra do Velho Testamento, voltava para Cristo. Cristo veio à terra e instaurou o seu reino, aplicou aos discípulos a tarefa da grande comissão, mas muitos não perceberam aquilo que era sombra se tornando realidade. Quando Cristo entra na sinagoga e lê Isaías, a Bíblia mesmo fala, Isaías 61, a Bíblia mesmo fala que Jesus leu e no final do seu discurso ele diz: hoje se cumpriu essa profecia de Isaías 61, que eis que Deus me enviou para pregar palavras aos contritos, aos humildes de coração. Ou seja, quando Jesus lê essa passagem dentro da sinagoga, ele diz: hoje essa palavra, isso que Isaías estava falando ao meu respeito, em outras palavras, o que estava voltado para mim se cumpriu hoje, a promessa se cumpriu. Então, as 7 cartas às igrejas da Ásia são cartas de exortação, de ensinamento e aplicação na vida espiritual de cada uma daquelas igrejas, tanto para o pastor local quanto para os seus membros. Porque se o pastor não estava bem, as pessoas também não estavam bem. Se o pastor pregava mentira, o povo estava comendo desse prato, dessa comida que o pastor estava entregando para as pessoas. E quando Deus, ele exortava o pastor, ao mesmo tempo a exortação era para o seu povo. Então a gente vai falar aqui o que essa carta, a quinta carta à igreja de Sardes, quer dizer para a gente hoje. Todos acharam? Presta atenção, por favor. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que Jesus fala para a igreja de Sardes, por favor, presta atenção. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Tem nome que vive, porém está o quê? Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens, olha só o que ele fala, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes,
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta que eu quero passar para vocês é a carta que foi entregue a Sardes. Sardes, aonde aquela comunidade cristã estava localizada, era uma cidade muito antiga. Era uma cidade muito antiga, historicamente falando. Em seus tempos áureos, se a gente estudar sobre Sardes, os cidadãos de Sardes se orgulhavam pelo fato de a cidade ser uma verdadeira fortaleza. Uma verdadeira fortaleza. Era uma cidade bem conceituada, uma cidade bem conhecida, até no tempo do Antigo Testamento, até no tempo do Velho Testamento. Na verdade, Sardes, por muito tempo, foi cidade praticamente inconquistável. Ninguém conseguia conquistar Sardes pela fortaleza, pela força que Sardes tinha. Ninguém conseguia tomar o poder de Sardes. Era uma cidade muito conhecida, muito fortificada, e era fortificada naturalmente por formações de montanha. Então ela era tomada por montanhas, ou seja, ela era tomada por força. Não havia quem pudesse tomar aquela cidade. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Sardes já não vivia mais os seus melhores dias. Ou seja, no Velho Testamento era conhecido como uma cidade fortificada, uma cidade com fortalezas, uma cidade forte, reconhecida, mas no Novo Testamento já ela não vivia mais os seus melhores dias. Ela não vivia mais aquilo que ela podia oferecer como ofereceu no passado, embora ainda tivesse algumas importâncias em alguns pontos. Ou seja, no Novo Testamento, Sardes começou a perder algumas das suas essências. Se a gente observar a carta de Cristo às 7 igrejas de Apocalipse, que foram enviadas, todas elas, as 7, seguem um padrão. Todas as 7, as mesmas 7 cartas, seguem um padrão. Elas trazem uma saudação inicial. Você vai ver que a Bíblia começa falando das cartas. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou aquele que tem os 7 castiçal, ou aquele que caminha entre os 7 candeeiros de ouro. Tudo isso são saudações iniciais. Então essas 7 igrejas, ela traz uma saudação inicial, um elogio, uma crítica, ela traz uma instrução e no final ela traz uma promessa. Ela traz uma promessa para essas 7 igrejas. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as igrejas que não são criticadas, que não teve crítica, tanto a Laodiceia quanto a igreja, a Filadélfia e a Esmirna, que não são criticadas. Essas duas não têm crítica. Uma falava que era pobre e Jesus falou assim: você é muito rico. Você diz que pobre sou, mas és muito rico. Ou seja, naquele tempo a igreja era medida com aquilo que os olhos humanos pudessem ver. Mas, biblicamente falando, todas essas 7 igrejas estavam concretizadas naquilo que Deus falou para Samuel. Eu não olho como o homem vê, eu olho o interior. Deus não olha a estrutura da igreja sem mácula. Deus não olha aquilo que a gente está oferecendo para vocês todo culto. A palavra viva, talvez a defesa do evangelho verdadeiro, a palavra de vida eterna. Não, ele não vai olhar somente isso. Ele vai olhar da maneira em que as pessoas estão recebendo essa palavra. É a mesma coisa da semente, da parábola do semeador, da semeadura, que é lançada a semente. Ali tem vários estágios da maneira em que as pessoas estão recebendo a semente no seu coração. Ou seja, da maneira em que a palavra está sendo plantada na terra. Enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única que não é elogiada. E a igreja de Sardes é elogiada, criticada, instruída e confortada. Essa igreja de Sardes, ela tem praticamente todas as instruções necessárias para a sua caminhada de fé. Ela tem um elogio: eu conheço as suas obras. Jesus fala para eles: eu conheço as suas obras. Uma crítica:
No final dessa carta, a igreja de Sardes ela é confortada pelas palavras de vida eterna. No entanto, se a gente olhar o que Jesus escreve a essa carta, no entanto, Sardes recebe uma das maiores críticas, mais severas, da parte de Cristo. Ele fala assim: tens nome que vive, mas estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Era uma igreja morta, não tinha vida. Era uma igreja que aparentemente, aos olhos da comunidade, aparentemente aos olhos da sociedade, era uma igreja conhecida. Era uma igreja que aparentemente uma igreja bíblica. Era uma igreja que aparentemente uma igreja que cumpria com a lei de Deus, com os desígnios de Deus. Após a sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Ele diz: conheça as suas obras, que tens nome que vive, mas estás morto. Você diz que você está vivo, mas você está morto. Você diz que tem Deus, mas você não tem Deus. Você diz que estáis cheios do Espírito, mas estáis vazio. Ou seja, tem nome que vive, mas está morto. O que mais me chamou a atenção nessa carta é que Jesus não diz para Sardes: você está morrendo. Não. Jesus fala para Sardes o quê? Estáis morto. Não é uma decadência a morte. É algo que já concretizou. Você está morto. Você está caído. Você está no pior estágio de uma pessoa iníqua, aonde ela pode se chegar a estar caído. Não recebe mais o Espírito. A palavra não é mais enxertada na videira verdadeira. Ou seja, a palavra é pregada, mas a pessoa não sente mais nada. A pessoa é fria. A pessoa está bloqueada pelo ego, pelo orgulho. Da mesma maneira que a igreja de Sardes se achava que a palavra era pregada, era conhecida aos quatro cantos daquele povo da Ásia. É a mesma coisa, muita igreja hoje que tem nome, é conhecida, é popular, mas Deus fala: você tem nome que vive, mas você está morto. Isso não é concretizado ao nome da igreja, não, porque a igreja não é feita de estrutura, a igreja é feita de pessoas. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, porém uma péssima reputação diante de Deus. A igreja de Sardes era reconhecida pelos homens, mas não era reconhecida por Deus. A igreja de Sardes tinha boas obras diante dos homens, porque Jesus fala: suas obras, você pode ver que as obras que Sardes apresentava diante de Deus era reprovada diante dele. Tinha obras, não tinha? Por que Jesus falou: conheça as suas obras? Se falou que conhece é porque tinha obras. Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Uma igreja que vivia de aparência. Enquanto as pessoas viam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade, Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Uma igreja que praticamente era caída, espiritualmente falando, mas se achava viva. A igreja de Sardes tinha falhado em ser candeeiro, através do qual o evangelho brilha para o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo, ou seja, falhou em ser igreja. Sardes era uma igreja que não causava nenhum impacto no mundo, falhou em ser igreja. Sardes, podemos dizer que é uma igreja que estava unida com o mundo. A igreja de Sardes é aquele tipo de evangelho que era pregado dentro da igreja, que pregava para não machucar ninguém, que pregava para fazer as pessoas se sentirem confortadas. As igrejas de hoje em dia, a grande maioria não é assim. Eles pregam uma palavra não para machucar as pessoas, mas para que as pessoas possam se sentir confortáveis. Após a dura repreensão de Jesus, Jesus deu mais uma oportunidade para Sardes. Jesus dá mais uma chance. Cristo chamou aquele povo para o arrependimento. A urgência disso ficou claro quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegra as obras de Sardes. Não achou íntegra. Exteriormente, a igreja contava com todos os costumes religiosos. A igreja de Sardes tinha todos os costumes que você pode imaginar. Tinha os oráculos de Deus, tinha santa ceia, tinha louvor,
tinha oração, tinha praticamente tudo aquilo que um culto racional tem. A igreja de Sardes apresentava tudo isso, os costumes religiosos. Porém, os seus cultos eram vazios. Não vazios de pessoas, não vazios de rudimentos, mas vazio de espiritualidade. A sua adoração era superficial. Os seus louvores, a sua oração, os seus concertos eram ralos. Ou seja, a igreja de Sardes, tudo aquilo que eles faziam dentro do complemento de um culto, a Bíblia diz que era superficial, era ralo, não passava do teto para cima. Uma igreja aparentemente viva, mas biblicamente conhecida como igreja morta. Os membros dessa comunidade de Sardes, de fato, cumpria com o que diz em Isaías 29:13, que diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, porém o seu coração está distante de mim. Deus fala para o povo de Isaías, e a mesma coisa Jesus fala em Mateus: esse povo se aproxima de mim com a boca, e com os seus lábios eles me honram. Eles honram com os lábios, com palavras, eles honram com apenas o vocabulário, palavras vazias. Como nós pregamos numa quinta-feira, como diz os puritanos, toda palavra saída da boca que não procede do coração é hipocrisia. É isso que o povo de Sardes fazia. Eles faziam um culto hipócrita. Deus diz a Sardes que não tinha achado as obras deles perfeita. Ou seja, Sardes era bonito do lado de fora, mas era podre do lado de dentro. Sardes era formoso do lado de fora, mas arruinado do lado de dentro. Olha o que diz Mateus 23:25. Mateus 23:25, primeiro livro do Novo Testamento. Acharam? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Que maravilha isso, né? Você, mulher, que vai lavar a sua louça, você só lava o copo do lado de fora, né? Principalmente aonde? A pior sujeira está onde? Dentro ou fora? Dentro. Era isso que estava acontecendo em Sardes. O pior problema não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Deus fala, se eu não me engano, em Amós, se eu não me engano, me falha a memória, eu não posso suportar a festa solene de vocês misturado com iniquidade. Ou seja, o povo de Israel apresentava as festas solenes a Deus, as festas de sábado, de lua nova, as comidas, bebidas, tudo isso faziam com excelência. Porém, a Bíblia diz que eles apresentavam as suas festas, os seus calendários judaicos misturado com iniquidade. Deus não suportava isso. É a mesma coisa a gente hoje, estamos apresentando a Deus um culto racional, a gente está apresentando a Ele um culto, como nosso corpo, como culto racional, e a Bíblia acabou de falar em Mateus 23:25, que vós, fariseus e escribas, hipócritas, que limpais o interior do copo, mas o exterior permanece sujo. Ou seja, vocês, aliás, limpa o lado de fora, mas o interior está sujo. É isso que acontece no meio do culto.
a gente tenta apresentar a Deus uma oração que muitas das vezes aos nossos olhos está sendo uma oração de arrependimento, uma oração de renúncia, uma oração com o coração compungido, uma oração com o coração contrito, mas aos olhos de Deus não passa de hipocrisia, não passa de uma oração rala, porque nós estamos apresentando a Ele uma oração carregada de iniquidade. Ele mesmo diz: eu não posso suportar, eu não posso continuar suportando isso de vocês. Sardes fazia a mesma coisa. Fariseus cegos, né? São igual sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Um túmulo. Você pode ver que você não paga barato para fazer um túmulo, é, né? De mármore bonito, pedras de mármore caríssima, mil maravilha, aquele mármore bonito, aquela cor bonita, mas dentro tem um defunto, um cadáver podre, cheirando a mal, apodrecido, comido de verme. Era isso que Deus assemelhava ao povo, tanto da igreja de Sardes, como os fariseus hipócritas. Da mesma maneira, o povo de Israel, que a gente acabou de falar, eram bonitos do lado de fora, diziam seguir a Cristo do lado de fora, mas as suas obras não condiziam com isso. Até tudo bem, fazem obras que aparentemente revelam um caráter cristão, mas Deus mesmo fala: eu conheço as suas obras, mas tu tem nome tu diz que tem nome que vive, mas está morto. Tinha obras. Eles tinham obras, apresentavam uma obra, talvez do evangelho genuíno, mas o maior problema deles estava do lado de dentro. O nosso maior problema não é o que apresentamos do lado de fora, mas o que apresentamos do lado de dentro. Perdão, a questão não era as obras, porque a própria palavra mostra que eles tinham obras, porém eram as obras farisaicas, para mostrar aos de fora que Deus estava com eles. E quando olhamos para o texto, o próprio Cristo os reprova. A carta à igreja de Sardes termina com uma maravilhosa promessa. Se você continuar lendo, você vai ver que termina com uma maravilhosa promessa aos remanescentes fiéis. Aqueles que não se mancharam, a Bíblia diz. Não aqueles que estão mortos, mas aqueles que não se mancharam. Apesar do ambiente de morte espiritual que era aquele lugar e que caracterizava a igreja de Sardes, havia ali, porém, algumas poucas pessoas. A Bíblia diz que são poucas pessoas que não se contaminaram e que permaneceram fiéis. Essas poucas pessoas andaram no caminho da verdade, não mancharam suas vestes, foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Então Jesus prometeu a essas poucas pessoas que eram nascidas do Espírito, que em breve eles estariam andando de branco na glória, juntamente com Ele. Ou seja, as poucas pessoas que estavam dentro de uma igreja morta, de uma igreja caída, uma igreja corrompida, uma igreja que se apresentava o que não era, vivia de aparência. Mas a Bíblia diz: aqui eu tenho poucas pessoas que não se mancharam, não. Quando eu digo para vocês que o que eu falo é o que está escrito na palavra, que aqui dentro da igreja tem tanto pessoas que serão condenadas ao inferno, como tem pessoas que serão salvas, eu não estou fugindo daquilo que está escrito. Eu tenho certeza que não vai ser salvo todo mundo aqui dentro. Não vai, não. Senão a palavra ela era mentirosa. Porque Sardes era uma igreja. Não era o povo lá de fora. Não está falando assim, e Sardes era um bairro de Jerusalém. Não. Sardes era uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã. Dentro dessa comunidade havia pessoas que seriam condenadas ao inferno, mas ao mesmo tempo tinha poucas pessoas que seriam salvas, que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Vamos ler o finalzinho para você entender. Apocalipse 3 de novo. Capítulo 3, versículo 4, perdão. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer
será vestido de vestes brancas. O que vencer, a Bíblia está falando. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então não se pasme quando eu digo que aqui há pessoas que vão para o inferno. Então não se pasme quando eu digo que tem pessoas aqui que irão receber a ira de Deus no último dia. E isso é justo que aconteça. E isso é mais que justo, porque a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, e as pessoas rebeldes, ignorantes, que não recebem o evangelho da verdade, que a palavra da mesma maneira que é apregoada, é como eu estava atendendo, não lembro quem foi ontem ainda, eu estava falando para a pessoa que o mesmo evangelho que é pregado para te salvar, é ele que vai te mandar para o inferno, é ele que vai te condenar ao Hades, é o evangelho, e é ele que vai ser testemunha no último dia. Não acha você que eu posso te salvar? Não posso. Não acha você que eu posso te levar para você? Não posso. O que eu posso é ser o mensageiro de Cristo, um atalaia de Deus, levar as boas novas, e a palavra pregada, e aonde essa semente for enxertada na boa terra, ali a Bíblia mesmo fala que dará fruto, 30, 60 e 90. Essa semente que dá fruto, é onde os salvos herdarão eternamente com Cristo, porque a palavra foi anunciada, e a ignorância, a rebeldia, não havia nada no coração dessa pessoa que sufocasse a semente, como a Bíblia mesmo diz sobre a semente que foi lançada na terra no meio de espinhos. A Bíblia diz que o espinho é os desejos pelo mundo, por um momento até cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. Você sabia que tem gente que, quando é pregada a palavra até soa bem no ouvido dela, ela até sente um fervor no coração, mas biblicamente falando, essa palavra misturada com espinhos, ela vai ser sufocada, não é? Os costumes do mundo, o desejo do mundo, e isso vai matar a semente. Amém, gente? Então, eu posso atribuir essa igreja de Sardes para a gente hoje, para a igreja sem mácula. Tem gente aqui que tem nome que vive, mas está morto, não é? Tem gente aqui que faz obras, mas são obras reprovadas diante de Deus. Tem gente aqui que aparentemente é de Deus, mas é do diabo. Tem gente aqui que diz que vai ser salva, mas vai para o inferno. Tem gente aqui que diz que conheceu a Deus, mas conheceu o próprio ego dela, que a Bíblia mesmo diz que o seu Deus é o seu ventre. Ou seja, a Bíblia mesmo fala isso. Eu não posso crer que, como diz a própria palavra de Deus, que da mesma fonte que jorra água doce pode jogar água amargosa. Eu não posso crer que uma pessoa que diz ser salva continua no caminho da iniquidade, continua cumprindo com o seu desejo, o desejo do seu coração. Não posso crer nisso. E Jesus falou ainda passar, diz assim, é bom eu pautar isso para você entender. Arrepende-te, converte-te, senão eu virei a ti, brevemente virei a ti como ladrão, a ti, eu voltarei para ti. Não fala que Jesus voltará aonde todos os olhos verão, não, eu não estou defendendo, o arrebatamento secreto, não, eu estou falando você que talvez está ouvindo a palavra hoje, você pode morrer hoje, Jesus pode voltar para você hoje. Se você não se arrepender, a Bíblia diz assim, se você não se arrepender, eu posso voltar para você, como ladrão. Você não sabe a hora, nem o momento, mas eu posso voltar para você. Pastor, eu estou ouvindo a palavra, por um momento eu até, a palavra me constrangiu, eu vou mudar. Amanhã a pessoa faz tudo diferente. Cuidado, Jesus pode voltar para você e pode ser tarde demais. Não existe conversão após a morte. Não existe. A Bíblia diz que o homem direito morreu uma única vez. Depois disso vem o juízo. Uma única. Depois que morre, não necessariamente nenhum teólogo consegue identificar o tempo. Morreu, já é julgado. Ou morreu, ele aguarda um tempo. Não necessariamente nenhum teólogo sabe o tempo exato. Mas a Bíblia diz que basta o homem morrer uma única vez. Depois da morte vem o juízo. Aí vem o julgamento. Aí nós somos julgados. E aí a Bíblia exemplifica
e fala sobre livros, e abrirão livros, e junto com esses livros abrirão o livro das obras, e o livro da vida. E a Bíblia acabou de falar para a igreja de Sardes, que aqueles que caminharam na reta palavra da verdade, continuaram do evangelho genuíno, de maneira nenhuma eu riscarei os seus nomes do livro da vida. Aqueles que caminharam, continuaram, obedeceram, se arrependeram, se compungiram, tiveram um coração contrito, um espírito abatido, essas pessoas foram de fato, aqui o seu nome foi escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma Deus arrisca do livro. Amém, gente? Então, os dias foram abreviados, estão sendo abreviados. Olha, sinceramente, se você tivesse noção do tempo, o quanto de tempo que falta para Jesus voltar, você não brincaria de cristão, não. Ah, pastor, mas os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, a Bíblia mesmo fala sobre isso, que Jesus iria voltar e até agora nada. Eu duvido que os sinais eram tão notórios quanto os de hoje. Eu duvido que os sinais daquele tempo eram tão notórios quanto os sinais que estão acontecendo hoje. Eu não vou fazer uma pregação de escatologia hoje, mas eu quero deixar para vocês sobre essa palavra, sobre a igreja de Sardes, para vocês olhar para dentro de vocês e ver se realmente vocês dizem que tem nome que vive, mas talvez vocês estão mortos. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.